Então, não precisa, podemos dispensar o canto do hino nacional, né? E o Leonardo Carvalho pode começar, então, o nosso evento. Exato, Christian. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Leonardo Carvalho, presidente do BDFAN-DF. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço o nosso querido Dr. Hércules, o IBDermano, um grande amigo nosso do IBDFAN. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi feito pelo Christian, pelo Flávio. E para iniciar o nosso evento de hoje, eu passo a palavra para o nosso querido presidente, Christian Fetter, por favor. Muito bem, obrigado, Léo. Bom, meu nome é Christian, para quem não me conhece, sou presidente da Comissão de Sucessões do IBDFAN-DF. Agradeço, primeiramente, claro, o apoio constante que nós temos da nossa presidência aqui atual, né? O presidente Leonardo Carvalho, também a Débora, incansáveis aqui no apoio a esses eventos, confecção de banners, divulgação e tal. Então, é uma alegria poder contar com esta dupla, né? E com o restante da equipe, que são realmente incansáveis. Uma alegria também contar com os nossos componentes da comissão, que estão aqui em maciça presença, que vão participar também diretamente do evento após a palestra do professor Hércules. Essa comissão não é nada, né, sem vocês, então meu agradecimento penhorado aqui ao apoio que a gente tem nos nossos projetos e nos eventos que a gente fez e ainda vai fazer. Vocês são demais, muito obrigado. Eu queria cumprimentar também o público externo, né, os membros do BDFAN, que não são da comissão, e também os meus alunos que estão aqui. Não vou mencionar, vocês sabem quem vocês são, sabem que estão no meu coração. Não vou mencionar nomes para não ser injusto, né, para não cometer nenhum tipo de indelicadeza, mas é uma alegria imensa. Nós temos uma aluna aqui que eu convidei ontem, né, que está em semana de prova e que está aqui assistindo, está deixando de fazer prova, provavelmente, para assistir essa palestra, vai fazer segunda chamada para assistir essa palestra do professor Hércules. E também, evidentemente, o meu querido amigo, brother, meu irmãozinho mais velho, ele é um pouco mais velho, sim, todo mundo sabe, meu irmãozinho mais velho, meu vice-presidente, Flávio Grutti, que capitaneou esse evento, intermediou, convidou o Hércules e passou roteiro e repassou, ensaiou, enfim, grudou no nosso palestrante até ele aceitar. Imagina, a aceitação foi de primeira hora, graças ao prestígio, né, do meu querido amigo Flávio Grutti, para quem eu passo a palavra, então, para que faça as honras, a apresentação do nosso dileto palestrante. Flávio Grutti, meu amigo, manda brasa. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, viu, Christian? Boa noite, queridos juristas, prezados colegas. Nós organizamos esse evento e ouso dizer que nós caprichamos bastante, porque eu convidei uma das figuras mais admiráveis no ramo do direito imobiliário, do direito sucessório. Conheci o nosso palestrante, meu amigo Hércules, na sala dos professores da ATAME, relembrávamos hoje, não é, Hércules? Exato. E a sintonia foi imediata. É um homem dotado de uma inteligência ímpar, de uma humildade extrema, atencioso de uma forma que eu nunca vi. Nós chegamos no cartório dele, lá no Núcleo Bandeirante, que ele está à frente, a recepção sempre muito calorosa, sempre apto para tirar as nossas dúvidas, sempre muito perspicaz, muito interessado no problema dos nossos clientes. E o melhor de tudo é que ele vê o problema e aponta soluções. Então, eu me sinto muito à vontade hoje de direcionar todos os meus processos para a batuta do Hércules, porque esse ser humano, hoje, eu e minha esposa, Silvia, nós lavramos um testamento para uma senhora já com idade muito avançada e no final ela falou: muito obrigado, doutor Hércules, pelo serviço que você prestou. Eu me senti muito à vontade, eu me senti muito segura. E imediatamente, né, Hércules, nós falamos, como é bom ouvir isso, né? E eu falei para essa turma aqui, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, como será bom ouvir você, porque você, para mim, é referência. E eu te peço a palavra, meu amigo, boa sorte, você tem aqui uma plateia muito atenta e que estão todos ávidos para agregar conhecimento. E a bola está contigo, amigo. Ótimo. Muito boa noite, amigos. É uma alegria. Aceitei de pronto o honroso convite formulado pelo amigo Flávio Grutti. E
é uma honra também poder compartilhar algumas angústias de um tabelião, né, que presta o serviço da melhor forma possível, mas que, de alguma forma, está ainda em aprendizado, numa curva de aprendizado, e, por isso, vai ser muito bom aqui esse momento de formação de convicção, de que vença a força do melhor argumento. As palavras generosas do amigo Flávio partem mais do coração do que da razão, e eu espero poder corresponder às expectativas de todos em relação a essas questões fundamentais do dia a dia. Quando a gente fala de planejamento sucessório, planejamento tributário, esse é um assunto que ele importa para todos, e não tão somente para aqueles autores de herança, né, portentosa. Não é assunto de rico. A gente vai ver que o dia a dia, né, toda hora a gente é chamado a tratar desses temas. Uma primeira observação que eu gostaria de fazer aqui é fazer uma homenagem ao professor Zeno Veloso, que, quando a gente fala das sucessões, né, há pouco tempo, um notário exemplar, professor de todos nós, que se despediu desse plano existencial e que muito nos ensina e nos ensinou, né, sobre direito no geral. Ele tratou de direito constitucional, mas direito civil e, principalmente, a parte das sucessões, ele sempre foi fenomenal. Eu preparei aqui um roteiro para que a gente possa tratar de verificar como vai ser propriamente a minha apresentação. Gostaria de perguntar para vocês se estão vendo a tela. E a tela está inteira ou a tela está com o slide subsequente já, pessoal? Já está com subsequente, Hércules. Já está com subsequente? Abriu direitinho, mas depois dividiu, viu, Hércules? Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Eu já vou deletar alguns. Deixa eu ver aqui. Mas quando abriu, estava perfeito, né? Depois, na minha tela aqui, a divisão veio depois. Entendo, tá. Já vou tratar de fazer Vamos lá. Vou abrir aqui na minha tela, já deixo a tela cheia. Vamos ver se, quando eu for compartilhar, estará já com o principal. Acredito que agora, vamos lá. Agora apresenta a tela cheia ou ainda está com o próximo? Tela cheia. Beleza. Tela cheia. Tá? Maravilha, pessoal. E aqui vocês já veem a estrutura da apresentação, não é isso? Ótimo. Positivo. Repare que eu sugiro aqui como temas, e o certo é que nós temos 30 minutos para tratar de vários assuntos que são importantes, úteis e interessantes, né, do dia a dia. Então, eu pretendo falar basicamente sobre a importância de um planejamento sucessório e que esse planejamento é feito no dia a dia por meio de escritura de testamento ou um testamento particular, a partilha antecipada, questão da holding familiar, só fazer um exemplo bem breve, mas mostrar que a grande dor das pessoas, normalmente, é a carga tributária. Para evitar um excesso de tributação, as pessoas elas buscam já fazer esse planejamento prévio, ou os próprios herdeiros que recebem o patrimônio também buscam esse certo planejamento, até para evitar maiores questões quanto a, por exemplo, ganho de capital, lucro imobiliário, quando forem vender os bens adquiridos por herança. Vamos falar aqui sobre uma diferença sensacional trazida em 2007 pela Resolução 35 de 2007 do CNJ. Ela basicamente afasta normas de competência do CPC para dizer que, quando o inventário puder ser feito extrajudicialmente, as partes, os interessados, os herdeiros, podem levar para qualquer unidade federativa do Brasil. Esse deslocamento de competência gera uma eventual guerra fiscal e faz parte de um planejamento tributário. Daí a gente vai falar sobre questões graves quanto à base de cálculo
referente a bens móveis. Quanto é que custa uma arma deixada pelo falecido? Ela vai ser sucedida e qual será o valor de base para a tributação? E um título remido em determinado clube? E uma cota de uma sociedade? E um direito de posse? Quanto é que isso custa? Qual a expressão econômica desses bens, né? Daí a gente vai falar sobre algumas estratégias de testadores, por exemplo, quando ou de testadores ou de pessoas que nem vão fazer testamento, mas querem eventualmente desigualar um quinhão dos filhos ou deixar para uma certa pessoa um proveito econômico de um plano VGBL, que com o falecimento daquele que fez essa estruturação de uma previdência complementar, com o falecimento esse VGBL se transmuda para um seguro prestamista. Opa, e aí, como é que vai ser a tributação do VGBL? Daí a gente vai falar também sobre doação e a possibilidade de colocar uma cláusula de reversão da doação. Será que no momento em que falece o donatário, o doador colocou lá no contrato uma cláusula de reversão, será que nessa reversão a Secretaria de Economia do Distrito Federal pode tributar pela volta do patrimônio para o antigo doador? Outra questão interessantíssima, e essa aqui, quem me mostrou os precedentes foi o amigo Ivan Alegretti, que está até presente aqui também, a respeito da não incidência do direito de acrescer do usufrutuário sobrevivente. É muito comum, ainda hoje, a Secretaria de Economia do DF, quando duas pessoas são usufrutuárias do mesmo bem, há um usufruto simultâneo. E quando foi instituído o usufruto, o instituidor disse: quando um usufrutuário morrer, a parte desse usufrutuário acrescerá ao do usufrutuário sobrevivente. Será que isso é fato gerador de TCD? O certo é que a Secretaria de Economia do DF sempre tributa. E é muito bom falar aqui com vocês que são tomadores de decisão, não só formadores de opinião dos clientes, mas tomadores de decisão. Devo ou não ajuizar uma ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o meu cliente, que é um usufrutuário, com o Distrito Federal. Vocês vão ver que há precedente importante para esse fim. Daí a gente vai falar também de algo fundamental, isso é um beabá do direito sucessório. Quando os herdeiros levam documentação, seja para o judiciário, seja para um cartório, para que haja a expedição da guia de ITCD, é fundamental saber qual o valor dos bens que serão herdados. Qual o valor declarado pelos herdeiros? Se os herdeiros forem pela parte fácil de dizer que o valor é aquele constante da última declaração de renda do falecido, os herdeiros vão perder uma chance sensacional de reduzir a base de cálculo do lucro imobiliário quando, eventualmente, eles forem vender o imóvel. Essa sacada do benefício fiscal da redução da base de cálculo do ganho de capital é fundamental. Pelo que isso tudo faz parte de planejamento tributário. Não há nenhuma razão de o herdeiro não fazer esse exercício. Lá no programa de ganho de capital, chamado programa GCAP, do sistema da Receita Federal, para verificar qual é o valor ótimo de declaração quando for feita a partilha dos bens do falecido. E, por fim, a gente vai falar da tal plasticidade da propriedade. A propriedade, ela dá um plexo de poderes para o seu titular, como o poder de dispor da coisa. O no proprietário pode dispor. Como o poder de usar, gozar e fruir. Esse é para o usufrutuário. Será que eu posso decompor a propriedade e dizer o usufruto fica para a viúva ou para o viúvo meeiro, que já conta com 95 anos? Bem brevemente vai se despedir do plano existencial. E o usufruto vale quanto em relação à propriedade plena? O usufruto vale 70%, ao passo que a nua propriedade só vale 30%. Deixa a nua propriedade com os herdeiros e deixa o usufruto com o viúvo ou a viúva meeira, que você vai ajudar, por exemplo, os próprios herdeiros
a conseguirem brevemente consolidar a propriedade plena sem precisar de novo inventário. Então, essa é a sugestão da nossa conversa de hoje, nesses breves minutos. Se vocês puderem controlar o tempo, porque tem assunto bastante e todos muito úteis, espero que seja assim, interessantes, para que a gente possa conversar, compartilhar angústias, questões de inconstitucionalidade, e daí a gente forma uma convicção sobre cada um desses temas. Num primeiro momento, eu gostaria aqui de expressar a leitura de que o Código Civil, volta e meia, menciona que no testamento a legítima dos herdeiros necessários não pode ser tocada pelo testador. Esses indicativos estão, por exemplo, o artigo 544 fala: a doação de ascendente para descendente importa adiantamento que lhes cabe por herança, desde que o doador não diga que está saindo da parte disponível dele. Tanto é que, logo no artigo 2005, ele diz: não importa, né, adiantamento de herança se o doador falar: estou doando para o meu filho, e eu, ascendente, dou para o meu descendente, mas esse bem aqui não deve ser levado à colação para igualar quinhão. Eu quero desigualar mesmo e estou passando da parte disponível para o meu filho A, B ou C para prestigiá-lo. Ponto. Ou porque eu entendo que ele necessite mais. Daí vem 549, dando aquele indicativo de que o proprietário testador não poderia dispor de parte da legítima, né? A parte que exceder que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, será nula quando feita essa doação. Toda a doutrina já bem mostra que isso não tem nada de nulidade nesse negócio jurídico. O que vai ter é a questão da ineficácia em relação aos outros herdeiros quanto ao que sobejar da parte disponível. O negócio não é propriamente nulo, mas ele vai comportar redução com base lá no artigo 2007 do Código Civil. E agora, pertence aos herdeiros necessários a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Tudo bem. Mas que legítima é essa? É a parte, um valor específico de um quinhão hereditário. Não é especificamente 50% de um imóvel ou 33% de outro bem. Ele tem um quinhão hereditário e a gente vai mostrar na próxima slide que o titular da propriedade, ele pode fazer uma partilha antecipada, seja por doação, seja por testamento. E se, por exemplo, um doador, ele possui uma casa, um carro e um barco, e tem 3 filhos. Se os valores forem aproximados, esse proprietário ele já pode fazer uma partilha atribuindo cada bem a seu respectivo filho, sem o problema, desde que não haja uma disparidade entre um bem e outro, sem que isso seja violação de legítima. Ele está garantindo a parte que tocaria ao quinhão hereditário de cada filho. 1857, olha que dramático esse artigo. Toda pessoa pode dispor do testamento da totalidade dos seus bens. Entretanto, parágrafo 1º, a legítima dos herdeiros não poderá ser incluída no testamento. Ora, será mesmo que eu não posso colocar no testamento esse tipo de atribuição? E daí a gente vem para o nosso próximo slide. E lá embaixo do nosso próximo slide tem o artigo 2018, que é a pedra de toque para mostrar que o testador pode sim ter certa liberdade nessa definição e tudo faz parte de um planejamento. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela. Pronto. O que o juiz vai olhar é se houve excesso para um filho ou outro a ponto de não preservar a legítima parte dos herdeiros. Mas a gente sabe que a legítima parte só são 50% do patrimônio do autor da herança. Os outros 50% ele poderia dispor como bem entendesse. 2007 são sujeitas à redução também doações. Aí vem o 2018, né, que alguns vão falar, há uma contradição interna do Código Civil, porque não pode ser objeto de negócio jurídico herança de pessoa viva, e a pessoa viva, quando vai doar para os filhos, ele está colocando a herança dele em objeto de desculpa. Não tem nenhuma contradição. O Código Civil é constitucional nesses 2 artigos, e o fato é que
o que o doador está fazendo é verificando o patrimônio dele, antes mesmo de ele morrer, e ele fala, dou para o meu filho porque eu tenho livre disposição, que é uma faculdade decorrente da titularidade da propriedade. Não é trivial essa minha reflexão, ela é uma leitura de artigos vários, que pode dar pano para manga e alguém levantar a mão e falar, Hércules, se eu fosse tabelião, eu não deixaria. E quando eu vou orientar os meus clientes num planejamento, eu nem deixo tocar em 50% do patrimônio. Aí eu vou falar, olha, será que o Hércules está sendo um tabelião temerário? Será que o Hércules é aventureiro? Ou o Hércules está fazendo uma leitura sistemática do 2018 que tem a seguinte dicção: é válida a partilha feita por ascendente por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Que legítima é essa? É aquela que está interna nos 50% de um determinado patrimônio. Eu vou verificar se a distribuição do que eu falei, uma casa, um barco e um carro, se isso está em conformidade com a legítima de cada herdeiro. Mais ou menos assim que o Hércules se comporta quando lê os artigos do Código Civil, e tem tudo a ver com planejamento sucessório. Mas agora vamos a um primeiro detalhe importante que eu espero estar agregando valor quanto à questão do recolhimento do ITCD numa doação. Tem muito patriarca ou matriarca que, ao fazer um planejamento, já diz, olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer essa doação aqui porque, por mais que eu more num estado da federação, vamos supor o estado do Alagoas, em que a alíquota seja muito alta, como eu tenho um imóvel, como eu tenho uma pessoa jurídica lá no Distrito Federal, meus filhos estão morando lá, eu já vou doar cotas para os meus filhos. E como eu sei que os donatários é que são os contribuintes do ITCD, vou fazer com que eles recolham lá pelo DF, que a alíquota vai dar 4%, fica mais fácil. O que a gente tem que observar de cara? Que a Constituição Federal fala quanto à doação, que a competência para arrecadar o tributo ITCD, no caso de doação, é propriamente do domicílio do doador. Por mais que o donatário é que seja o contribuinte, para bens móveis, inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 155, está lá. O imposto ITCD, relativamente a bens móveis, compete ao Estado onde tiver domicílio o doador. Por favor, cuidem para não se equivocarem na orientação a respeito da competência. Qual é a fazenda? Que secretaria de fazenda de que estado é que deve recolher o tributo? Vai ser a do domicílio do doador. Acho que isso agrega bastante e já vi muita gente sofrendo porque recolheu para a fazenda do DF, para a Secretaria de Economia aqui, e depois veio a Secretaria do Estado do Alagoas na jugular dizendo alto lá, multa, juros, não recolheu no momento correto. Isso é bem importante quanto a planejamento tributário. Mas, como eu disse no início, a grande dor das pessoas é a carga tributária. A gente vai ver aqui agora que esse direito à herança, ele nem sempre é obedecido em todos os países, né? A gente vai falar, beleza, quem tem o sistema capitalista vai, propriedade privada, direito à herança normalmente. Mas até mesmo, né, nos países exemplares do capitalismo, a gente vai ver que a carga tributária para a sucessão hereditária é muito superior à brasileira. Aqui nós temos um teto de alíquota que é de 8% por hora. Repare, artigo 155 da Constituição Federal. O imposto de transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. O que fez o Senado Federal em 1991 para entrar em vigor em 1º de janeiro de 92? Editou a resolução número 9 para dizer que a alíquota máxima é de 8%. Ninguém nega que isso está na berlinda, porque a matriz tributária do Brasil precisa ser racionalizada. Tributos diretos, eles devem ser prestigiados pelo legislador, entendo eu, até porque reflete uma
capacidade contributiva maior. Tributar o consumo, isso é muito perverso, porque o consumo, todos consomem, ricos, pobres e tal, mas quem titulariza bens, normalmente, né, tem esse tipo de disponibilidade de titularidade, são os mais aquinhoados. Por isso, o tributo real ele deve ser prestigiado pelo legislador em relação à política tributária. E por isso é que existe propriamente um projeto de resolução do Senado, senador Cid Gomes, projeto número 57 de 2019, tenta catapultar a alíquota máxima de 8% para 16%. Que absurdo! Agora é que eu vou ter que estudar mais ainda planejamento tributário. Beleza, estejamos, né? É um convite do presidente Christian Fetter aqui, da comissão dele, de Direito das Sucessões, para tratar disso. Sensacional. E aqui no DF, desde 2016, né, 1º de janeiro de 2016, nossa alíquota, que era só de 4%, passou a ser progressiva. A alíquota de 4% hoje no Distrito Federal, todo aquele herdeiro que receber até R$ 1.232.000, só paga a alíquota de 4%. Para aquela faixa que este herdeiro receber acima de, aqui não é de 1 milhão não, é de 1.232.851 até 2.465.000, já paga a alíquota de 5%. Acima de 2.465.000, a alíquota de 6%. Caso haja sobrepartilha, e isso é muito comum, as pessoas às vezes não têm condições de partilhar todo o patrimônio do autor da herança, porque, por exemplo, nem sabe do valor específico do precatório, que ainda tramita e falta liquidar. Então, deixa para futura sobrepartilha. Olha o parágrafo 3º aí do artigo 13 do decreto que trata do ITCD no DF. Na hipótese de sobrepartilha, o imposto devido na transmissão causa-mortes é recalculado para considerar o acréscimo patrimonial de cada quinhão, a fim de saber se vai entrar na alíquota de 4%, de 5% ou de 6%. Isso é bem emblemático. E como eu já... Então, assim, primeiro ponto é, será que aqui é tudo muito caro? O Cid Gomes vai dizer que não, que ele vai falar, olha, no Brasil, 8% a alíquota máxima. Vamos ver como é que é na França, 60%. E na Alemanha, 50%. E nos Estados Unidos, 40% de alíquota média naqueles 51 estados dos Estados Unidos. Essa é a alíquota média. E daí, normalmente, a gente vê, poxa, o rapaz está doando o patrimônio dele antes de morrer. Será que ele está fazendo isso por benemerência, por solidariedade, altruísmo? Eventualmente não. Ele vai falar, cara, deixa eu aumentar a minha reputação aqui, até para que o poder público não abocanhe o meu patrimônio, porque vai tirar pelo menos 40% do meu patrimônio e para a minha família vai chegar bem menos. Mas repare que na França é 60%. E isso tudo, a gente está falando de capitalismo. Ah, todo mundo tem direito à herança. Tem. Mas também a gente tem que verificar que o Estado ele tem uma participação na propriedade e ele viabilizou condições para que o autor da herança amealhasse patrimônio. Então, o Estado tem todo um papel. Interessante dizer que filósofos vêm tratando do mito da propriedade. As pessoas elas não são titulares da propriedade absoluta de bens. O Estado tem grande papel e por isso que o Estado tributa, né? Depois vocês podem verificar, tem um livro sensacional, o título é do livro O Mito da Propriedade. 2 filósofos lá de Harvard que escreveram esse livro, vale a pena depois a gente até colocar a capa aqui, para mostrar exatamente que essa questão de planejamento tributário nós fazemos. É muito comum a gente verificar pessoas que têm muito patrimônio imobiliário dizer o seguinte, Hércules, olha o que eu vou fazer. Já estou passando todo o meu repertório de imóveis para a pessoa jurídica, eu sou patriarca, vou criar uma pessoa jurídica, subscrevo 99% do capital, eu e minha dona patroa, eu, patriarca, junto com a matriarca, vamos fazer essa pessoa jurídica depender do regime de bens, se isso for possível. Se não for, a gente altera o regime de bens antes da constituição dessa PJ, para deixar tudo muito em conformidade com o Código Civil. Vou integralizar o capital subscrito por meio de imóveis, a depender do objeto da pessoa jurídica, nem incide ITBI. Mas vamos supor que haja a incidência de ITBI nessa transmissão. E o que se faz nessa holding familiar?
O patriarca e a matriarca, quando vão se aproximando do desfecho da vida, da despedida do plano existencial, eles começam a passar cotas para os filhos. Como é que eu passo cota se meu filho não tem dinheiro para comprar? Cara, eu empresto dinheiro para o meu filho, coloco na minha declaração de renda que pessoa física do patriarca emprestou para o filho, eu sou credor, meu filho confessa a dívida na declaração de renda dele, ele confessa que está devendo, tem um passivo, e sim, paulatinamente, eu vou distribuindo os lucros da PJ na mão do meu filho, que vai repassando algum dinheiro para mim, e cada vez mais vai ganhando musculatura em termos de cotas. Lá no final da vida, eu já vou ser titular tão somente de uma cota dessa pessoa jurídica, enquanto meus filhos têm todas as cotas com todos os imóveis. Haverá incidência de ITCD? Sim, em relação a uma cota, a um valor ínfimo. Está aqui um planejamento tributário numa holding familiar de redução paulatina da participação do patriarca e da matriarca em relação à participação societária. Tudo isso para fugir dos 4%, dos 5%, 6%. Se estivessem fora do Brasil. Repare aí que o drama seria muito maior. Pois bem, diante dessas questões tributárias, algo a se chamar a atenção, que eu já falei no início da nossa conversa aqui, é que de forma muito generosa, talvez até mesmo inovando no ordenamento jurídico, o CNJ, por uma resolução de seu pleno, né, o presidente do CNJ é que assina as resoluções, ele disse que, para artigo 1º da resolução 35, para a lavratura de inventário extrajudicial, não se aplicam as regras de competência do CPC. Quando a gente vai ler o CPC, o foro do domicílio do autor da herança é que é o competente para o inventário e partilha. A pergunta que se faz é, será que um ato administrativo infralegal poderia ter dito isso? É certo que os secretários de Fazenda ficaram super insatisfeitos. Quando a gente vê o conselho dos secretários de Fazenda, o CONFAS reunido, fala, cara, como é que o CNJ faz isso com a gente? Simplesmente assim desloca. Por que isso é tão dramático, pessoal? Porque os bens móveis, eles devem ser tributados pela fazenda de onde tramita o inventário. Repare o que diz lá o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição. O ITCD, relativamente a bens móveis, compete ao estado onde se processar o inventário. Quer dizer, um cara sempre viveu no estado de Goiás, mas ele tem cotas societárias, ele tem rebanhos bovinos, equinos, suínos, caprinos, tudo lá em Goiás. Aí os herdeiros deles verificam, o DF é mais feliz. Por quê? Porque a escritura lá é baratinha e porque eu estou vendo que a alíquota é mais tranquila ou porque a base de cálculo não é tão rigorosa quanto aqui em Goiás. Aqui em Goiás, para os rebanhos, a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, ela exige o cumprimento da planta de valores da base de ICMS para os rebanhos. Já no DF, você vai ligar para o diretor de arrecadação de tributos diretos da Secretaria de Economia, ele vai falar, a responsabilidade é do declarante. Se a gente pegar a falsidade aqui, a gente tributa. Mas, por hora, não tem essa obrigatoriedade de usar base de cálculo como o valor venal para fins de ICMS. Opa, quer dizer que não tem? Vou correr para o DF nesse meu planejamento tributário. Isso é ou não é uma guerra fiscal? E a gente precisa escrever sobre o tema. Isso assim, a gente precisa meditar. Eu, por exemplo, busco a transparência e quando isso aconteceu no cartório do Núcleo Bandeirante, eu convidei o herdeiro a usar como parâmetro do gado, do rebanho, o que tem de forma muito clara no estado de Goiás. Eu falei, olha, amigo, está aqui, ó, existe uma lei lá em Goiás que me diz que se o gado for, aí, se for macho ou fêmea, tem uma distinção de valor. Qual é a idade? Opa, é bezerro, novilho, tá? Qual é a idade? Vai ter outro valor. E nisso a gente vai construindo uma tabela. Você entende que isso seja razoável como parâmetro? Porque eu não queria que surgisse um número mágico discrepante do parâmetro legal do Estado de Goiás. Ele falou, Hércules, parabéns, eu topo e é assim que eu quero me comportar. Transparência, né? Mas repare que não fosse isso, o esforço argumentativo ia ser grande e talvez houvesse essa guerra fiscal.
assim, essa guerra fiscal, eu diria inoportuna, inconveniente, né, para a tramitação dos documentos. Vamos lá. Olha o dramalhão sobre base de cálculo de ITCD referente a bens móveis. Eu perguntei, e aí, quanto é que vale uma arma? Quanto é que vale uma linha telefônica fixa? R$1? R$0,5? Base de cálculo, 50 centavos? Beleza. Eu, tabelião, não tenho muito problema, porque sei que é quase moeda podre a questão de linha fixa, mas não tem muita definição lá, né? Seria mera declaração dos herdeiros ou eu precisaria de um laudo de avaliação? A propósito, a ABNT tem uma regra, que é a NBR 14653, para expedição de laudos de avaliação. Quanto a veículos automotores, pessoal, o valor, né, que eu preciso considerar para a base de cálculo de TCD é a base do IPVA. Mas e se o carro for velho e não tiver IPVA? Usa a tabela FIPE. E se não tiver nem na tabela FIPE? Usa um comparativo com a tabela FIPE. Ponto. Hércules, e quanto às ações? Ação, eu preciso saber quantas são as ações e qual é a cotação na data do óbito. Hércules, e cota de sociedade? Eu preciso fazer um balanço patrimonial e verificar o patrimônio líquido, porque ali expressa de forma fidedigna qual é a expressão econômica, qual é o valor daquelas cotas. Eu preciso saber qual é a participação societária do autor da herança, verificar o patrimônio líquido e tributar. Não há necessidade de tributar, não se deve tributar, não é fato gerador de TCD, a meação do cônjuge sobrevivente, por óbvio, né? Se houver meação, eu só especializarei na escritura. Mas está aí. Para saldo credor em conta corrente, eu preciso de extrato bancário. Conta investimento, extrato bancário. Hércules, e com relação à expressão econômica da posse? Será que você coloca isso na escritura? Aqui no DF é muito comum as pessoas titularizarem posse ou algum direito sobre determinado imóvel irregular. Parcelamento irregular do solo, aqui é muito evidente, né? O que a gente faz é verificar a inscrição fiscal, porque a Secretaria de Fazenda aqui tributa assim, a posse de imóveis, e usando a inscrição fiscal, a gente coloca isso no inventário com desenvoltura. A propósito, eu acabei de mencionar aí, existe uma instrução normativa da Secretaria de Economia do DF, então chamada Secretaria de Fazenda, que em 2017 editou uma instrução normativa para tratar da escritura pública de cessão de posse. Depois, tendo tempo, a gente trata dessa interessante questão. Agora vamos tratar de algumas questões nervosas de não incidência de ITCD, o que pode gerar abusividade de certos autores da herança. Vamos supor que eu queira fazer com que meu filho não pague nenhum tributo e eu vou esvaziando o meu patrimônio, investindo todo o meu patrimônio em plano complementar de previdência, no modelo aí de VGBL. Daí eu quero prestigiar um filho, e cadê o outro filho? Como é que vai ser? Repare, a incidência de ITCD, quando eu vier a morrer, sobre esse proveito econômico decorrente do VGBL, eu mencionei aí um artigo que foi escrito por Guilherme de Almeida Henriques e foi publicado em 10 de janeiro de 2021, cujo título é ITCD sobre VGBL. Pagar ou não pagar? O articulista ele sustenta que não deve pagar e que deve correr para o judiciário, porque, segundo ele, o STJ tem algumas decisões. Ele usou a palavra orientação consolidada do STJ, não diria muito consolidada, não. Há precedentes, sim, decisões monocráticas tal, que tratam da não incidência do VGBL, mas há uma disputa dos secretários de Fazenda para tributar a VGBL. Principalmente, eu vou ter que problematizar o VGBL quando houver abusividade do autor da herança. Então, esse é um detalhe, trouxe aqui. Procurei no TJDF, encontrei. No TJDF, encontrei uma incidência, quando você coloca VGBL e ITCD, aparece esse precedente aí do dia 25 de junho de 2020, em que
Na ementa, bem mostra que uma pessoa, um herdeiro, não quis pagar mais tributo para o Distrito Federal, alegando que não incidia ITCD sobre VGBL. O que disseram nossos desembargadores? Sim, não incide ITCD sobre VGBL, mas nesse caso aqui, esse contribuinte que ajuizou a ação parece que agiu mal, porque eu estou vendo aqui que os valores recebidos a título de previdência privada da VGBL não integraram base de cálculo de apuração de ITCD. E aí ele foi mais ou menos por aí. Acredito que seja útil esse precedente para depois a gente complexificar o tema do ITCD. Mas vamos para outras questões sensacionais, recentíssimas e que vale a pena a gente verificar quanto a planejamento tributário. Quando o Hércules doa para um certo alguém, donatário, um imóvel dele e diz: senhor donatário, se o senhor vier a falecer antes de mim, este imóvel vai voltar para o meu patrimônio. Está ali, eu coloco na escritura pública que Hércules doa para o donatário com cláusula de reversão. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Ponto. O que sucedeu aqui em 2020, fevereiro de 2020, nossos desembargadores aqui, TJDF, aqui propriamente, eu acho que é turma recursal. Então, nós temos aqui na turma recursal do DF um acórdão que diz com todas as letras que o direito tributário não pode subverter os institutos de direito civil. No caso, aqui diz, o retorno do imóvel para o patrimônio dos doadores decorreu de cláusula exposta na escritura. E disse mais, ainda desde já é possível assinar que o retorno do bem dos genitores, quando do falecimento do filho, não decorreu de sucessão legítima, não decorreu de doação, mas sim da cláusula de reversão. E daí ele vem dizendo, olha, eu não posso ficar empregando analogia para exigir tributo, artigo 108, parágrafo 1º do CTN. E tira o coelho da cartola dizendo o seguinte, ó, tira lá a carta da manga, coelho da cartola, e vai falar 110 do CTN, ele dispõe que a lei tributária não pode alterar a definição nem conteúdo do que tem no direito privado. Então, não venha com investionice, autoridade fiscal, para dizer que isso é uma doação. A doação pressupõe manifestação livre de vontade. E o filho já faleceu. Primeiro ponto. Segundo, não se trata de sucessão hereditária porque isso estava fora da sucessão, estava numa cláusula de reversão. A sucessão, a vocação hereditária seria se o bem descesse para os primeiros da linha, né? Para os filhos, ou, no caso, os netos do doador. Não é o caso. E aí, o que entendeu o TJDF? Portanto, em face da ausência de uma segunda doação, constata-se a não ocorrência do fato gerador, inexistindo a obrigação tributária relativa ao ITCD. Pessoal, isso dá pano para manga, eu só estou mencionando um precedente que pode deitar luzes em alguma estratégia que seja benéfica a clientes de vocês, né? Mas o debate existe. Agora, uma questão muito interessante também e que existe muito. Quando alguém vai ao cartório instituir usufruto, normalmente, como é que se faz usufruto? Os proprietários, o patriarca e a matriarca, num planejamento sucessório que eles dizem, ô Hércules, tabelião, eu quero facilitar a vida para o meu filho, para que ele não precise levar a um inventário o bem que já deveria ser dele. Mas, enquanto eu viver, eu quero poder ou ficar no imóvel ou alugar para receber os frutos e poder viajar, poder fazer festa, ponto. A primeira observação que eu faço, casal de doadores, quando o primeiro vier a falecer, o usufruto desce para o filho e o outro sobrevivente fica só com metadinha do proveito do usufruto, ou haverá direito de acrescer o do usufruto? Artigo 1411 do Código Civil trata de dizer, constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma delas que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Normalmente,
os proprietários que vão doar a nua propriedade e vão reservar o usufruto, eles dizem: queremos o direito de acrescer do usufruto para o cônjuge sobrevivente. Isso é muito comum, até para proteger a morada e a fonte de renda de quem sobreviver. Será que quando o camarada que era usufrutuário, co-usufrutuário, vier a falecer, será que a Secretaria do Distrito Federal pode cobrar ITCD do cônjuge sobrevivente, porque agora o cônjuge que possuía tão somente 50% do usufruto ganha musculatura e passa a ter 100% do usufruto? É uma pergunta grave essa. Normalmente, a Secretaria de Economia do DF cobra ITCD nesses casos. E, de uma forma bastante veemente, o amigo Ivan Alegretti ajuizou uma ação há pouco tempo de um mandado de segurança falando: olha, a Secretaria de Fazenda está errada, não pode cobrar, isso não é fato gerador de ITCD. Mas a sentença da primeira vara de Fazenda Pública lhe fora desfavorável. O juiz disse o seguinte: assiste razão ao fisco do Distrito Federal quanto à ocorrência de fato gerador do tributo, pois o cônjuge sobrevivente, com o falecimento da co-usufrutuária, recebeu direitos de cota, da sua cota ideal de 50% e ganhou musculatura. Passou a ter 100% do usufruto. Aí, beleza, vamos guerrear contra os fundamentos dessa decisão. E isso foi uma decisão de janeiro de 2020, e já em setembro de 2020, a terceira turma cível do TJDFT, sob a relatoria do desembargador Roberto Freitas, entendeu que não é hipótese de TCD o acréscimo de usufruto em decorrência, né, do falecimento do co-usufrutuário anteriormente simultâneo. Bem interessante, algo também de alerta. Aí eu vou falar: Hércules, você sabe disso. Quando alguém chega lá no cartório, você tem a pachorra de pedir para gerar guia de TCD? Eu vou falar: cara, eu peço desculpas, eu tenho. Sabe por quê? Quando chegar lá no registro imobiliário, essa apresentação da certidão de óbito do co-usufrutuário, os registradores vão exigir guia de TCD. E mais, a guia de TCD tem que ser recolhida em 30 dias, em até 30 dias do óbito do co-usufrutuário. Mas por que você está falando isso? O TJ tem já essa decisão. Esse é um precedente que não sensibilizou a Secretaria de Fazenda. Tanto é que, logo depois do Ivan ter me passado esse precedente, aconteceu no cartório exatamente essa circunstância. E eu passei para o auditor fiscal da Receita, falei: olha, existe uma decisão do TJ, vocês não vão cumprir, não? E o auditor me devolveu esse precedente do Supremo, que para mim não diz nada. Esse precedente é inofensivo para a gente, mas enche os olhos da Secretaria de Economia aqui do DF, o que me parece totalmente equivocado, mesmo porque o precedente em que a Secretaria se baseia para cobrar do contribuinte o ITCD no direito de acrescer do usufrutuário, é um precedente nos embargos de declaração, num recurso extraordinário com agravo, que vem do Rio Grande do Sul, de uma norma do Rio Grande do Sul que foi até alterada, e que a ministra Rosa Weber sequer conheceu desse recurso lá. Ela diz: olha, a controvérsia a teor do já asseverado da decisão guerreada não alcança estatura constitucional. Ela disse que tinha que acabar mesmo pelo STJ. Ponto. Poxa, é aqui que se lastreia a Secretaria de Economia. Por isso, nesse momento, empolgo a todos os advogados que, né, levantem essa bandeira de conseguir transformar um precedente em uma jurisprudência consolidada. Faz todo sentido, mesmo porque o argumento é forte no sentido de que não há ocorrência de fato gerador. Pessoal, um outro detalhe fundamental. Quando alguém vier a falecer, a primeira coisa que os herdeiros devem observar é: há quanto tempo o patriarca, a matriarca, o autor da herança, titularizava a propriedade do bem que compõe o espólio. Se for muito tempo, pessoal, quando eu for dizer: olha, papai comprou em 1996 um imóvel por R$80 mil. Esse imóvel hoje vale
R$ 1 milhão. Quer dizer, R$ 920 mil a mais do que papai adquiriu. E a Secretaria de Fazenda aqui do DF tem no valor venal de ITBI/ITCD o valor de R$ 900 mil. Então, vamos recapitular. Papai comprou por 80 mil. Hoje, no mercado, eu consigo desovar esse imóvel por 1 milhão, só que a Secretaria cota, para fins de ITCD, o valor de 900 mil. Qual o valor que eu tenho que indicar para o tabelião na escritura de inventário e partilha? Primeira pergunta que eu faço é: vamos fazer o cálculo para saber se de 96 a 2021, que aqui a gente vai ter lá os seus 25 anos bem passados, não é isso, pessoal? 96 a 2021, um quarto de século. Ora, joga essa data de aquisição de papai, do seu pai, que é de 1996. Coloca o valor de 80 mil, coloca no GCAP, que é o sistema, o programa da Receita Federal, que calcula automaticamente o ganho de capital, coloca o valor de hoje, do momento do falecimento, em 2021, que houve essa sucessão hereditária. Verifica que a base de cálculo do ganho de capital, do espólio do seu pai, vai reduzir drasticamente. E você vai se aproveitar de todo esse tempo de titularidade com os fatores de redução da base de cálculo do ganho de capital. Portanto, não indique o valor de 80 mil como o valor declarado pelos herdeiros. Turbine isso. Se está em 900 mil a base de cálculo de TCD, coloca 900 mil e mais. Se você quer vender daqui a pouquinho, tem certeza que você já até conseguiu um comprador por 1 milhão, 1 milhão e 200, coloca um valor superior até, porque depois você, herdeiro, nem vai recolher ganho de capital. Essa é uma estratégia sensacional decorrente do artigo 40 da Lei 11.196. Não negligenciem neste exercício de aferição do valor a ser declarado pelos herdeiros para o proveito do benefício fiscal do artigo 40. Muita gente conhece o artigo 39 da Lei 11.196, que diz que todo aquele que vende um imóvel residencial, desde que compre outro imóvel em 180 dias, não precisa apurar lucro imobiliário. Se o proveito econômico da venda de um imóvel residencial for revertido para a compra de um outro imóvel dentro de 180 dias, não há apuração de lucro imobiliário e o contribuinte tem direito a esse benefício a cada 5 anos. Tudo bem, a gente conhece esse benefício, mas um benefício importante é esse do artigo 40 para a sucessão hereditária. Não bastasse o que eu estou dizendo, e tem a Instrução Normativa 81 de 2001 da Receita Federal, que no seu artigo 10 escancara que os herdeiros podem optar pelo valor constante da declaração, da última declaração de renda do autor da herança, ou o valor venal. Ora, qual o valor que eu tenho que decidir? Depende da quantidade de anos, do tempo que o autor da herança titularizou a propriedade do bem. Porque se tiver muito tempo, você aproveita o benefício do artigo 40. E está lá nos parágrafos 2º. Ah, Hércules, mas essa instrução é velha, é de 2001. Desculpa, falso. Repare que o parágrafo 4º do artigo 10 da Instrução Normativa 81 foi alterado agora em 2016 para dizer quando é que deve ser pago o ganho de capital pelo CPF do falecido. O inventariante tem esse dever de fazer a declaração final do espólio. Então, fundamental esse tipo de observação. Agora, cerejinha do bolo. Quem for aquele beligerante que adora litigar, fala, cara, não curti essa ideia de que até na sucessão hereditária ganho de capital, poxa, o falecido, o autor da herança morreu. O que eu vou ficar apurando ganho de capital para o falecido, cara? O CPF do falecido agora vai ter que ficar pagando imposto sobre renda? Já aconteceu de alguém articular a ideia da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9.532 de 97. Vamos ver a dicção desse parágrafo 1º. Se a transferência do autor da herança para os herdeiros for efetuada a valor de mercado, a diferença maior entre esse valor de mercado, pelo qual, em relação ao que constava na declaração de bens do de cujos,
Então, haverá a sujeição à incidência de imposto de renda numa alíquota de 15%. Imposto de renda sobre o lucro imobiliário, sobre o ganho de capital. O certo é que já houve declaração de inconstitucionalidade por parte do TRF Primeira Região, neste precedente que eu menciono aí, que vem de Minas Gerais. 1998.38, tal, a Corte Especial do TRF Primeira Região, nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Eu, particularmente, entendo que essa tese não venha prosperar, tanto é que não prospera muito, não. Mas quem tiver estômago, né, quem tiver convencido que vença a força do melhor argumento, pode se deleitar com a análise dessa questão para tentar fundamentar a não incidência no caso de não incidência do ganho de capital no caso de sucessão hereditária, tá bom? Para finalizar, e eu peço desculpas porque eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu já estou no último slide e eu agradeço pela misericórdia, né, de permitir esse diálogo por algum tempo a mais. Uma questão de planejamento tributário sucessório que deve ser feito é a percepção de que a propriedade é um direito plástico, carrega em si vários poderes, faculdades. E é possível, olha que interessante, decompor a propriedade. Vamos supor que um determinado cidadão casado, sob o regime da comunhão universal de bens, tenha falecido e deixado tão somente 2 imóveis e 2 filhos e a viúva meieira. Aí eu preciso saber o seguinte: o que eu devo colocar para a viúva meieira? Um imóvel para a viúva meieira e outro imóvel divido entre os herdeiros, entre os 2 filhos? Ou eu devo colocar o direito de usufruto de um dos imóveis para a viúva meieira e a propriedade plena do outro imóvel para os 2 filhos e a nua propriedade do imóvel cujo usufruto ficou para a viúva meieira para os 2 filhos? Vai depender do valor de cada bem, mas o que eu queria dizer é o seguinte: muito embora a viúva meieira esteja com 95 anos, a Secretaria de Economia do Distrito Federal aceita o fato de que o usufruto atribuído a ela tem como base de cálculo 70% de um imóvel. Vamos supor que o imóvel valha R$1 milhão e o outro imóvel valha 500 mil. Passa 70% do imóvel de R$1 milhão para a viúva meieira. Ela já está recebendo a meação dela em R$700 mil. E quanto é que ela mereceria de meação? Se eu estou dizendo que o rapaz que faleceu deixou um imóvel de R$1 milhão, um imóvel de 500 mil, a viúva meieira tem direito a R$750 mil. De cara, você já está dando 700 mil para ela em relação ao usufruto de um imóvel. E ela está com 93 anos. Quando ela vier a falecer, esse imóvel que está em nua propriedade dos 2 herdeiros e usufruto da matriarca, esse imóvel não vai precisar ser mais inventariado. Basta que nos proprietários peguem a certidão de óbito da matriarca, recolham o tributo de ITCD de 70% para a consolidação da propriedade plena e vá ao cartório de imóveis. Simplesmente assim. O que ele vai fazer no cartório de imóveis? Cancelar o usufruto por meio de uma averbação. Você averba o cancelamento do usufruto da matriarca recolhendo o tributo. Bom planejamento para você ter mais versatilidade. Mas você está meio trágico, né? Pô, você já está matando a senhora de 90 e tantos anos tão rápido. Não, pode durar mais tempo. Eu só estou dizendo que isso faz parte de um planejamento e, independentemente da idade do viúvo ou da viúva meieira, a base de cálculo do usufruto é de 70% do bem. Ponto. E isso é uma informação útil e relevante. Com essas considerações, agradecendo pela paciência de todos, eu me coloco à disposição para quaisquer perguntas e renovo aqui, então, a minha alegria de ter podido estar aqui para tratar dessas questões do direito sucessório. Uma boa noite. Muito bem. Professor Flávio Grutti, sem mais delongas,
a palavra é sua para conduzir os questionamentos dos nossos componentes da comissão. Faço o agradecimento, a palavra é sua. Está sem, Flavinho, está desligado. Está sem o áudio. E agora? Estou com áudio? Tá, chegou. Ótimo. Hércules, estamos todos estupefatos com tamanha quantidade de informações. O que é legal, né, Christian, Leonardo, colegas, é ouvirmos os juristas que se empolgam com os temas. E o Hércules é assim, à medida que ele vai expondo o que ele convive, o que ele vive, o que ele experimenta no dia a dia, ele está nos repassando com absoluto entusiasmo. Isso nos empolga, porque o direito das sucessões, na minha opinião, é o mais complexo do direito civil. É o livro mais complicado. E você alia ao direito tributário, Deus do céu, tem que ser muito corajoso para falar sobre isso. E você foi fantástico, como sempre. Eu não estou surpreso, creio que ninguém aqui está surpreso. Ainda bem que está gravado isso daí, nosso evento de hoje, que é uma palestra para ser vista e revista, porque você deu tantos toques para nós advogados que nós temos que aplaudi-lo entusiasticamente. Mas veja, você aprofundou, você foi assim em questões muito viscerais. E aqui a nossa plateia, ela é composta praticamente, eu acho que totalmente de juristas, e nós advogados, Hércules, nós temos uma dificuldade em todos os sentidos, às vezes de captar o cliente, de atender o cliente, de dizer o direito para o cliente, de cobrar os honorários, de receber os honorários, mas nós também temos muita dificuldade de propor qual é a melhor alternativa para o cliente. E eu vou abrir a palavra aqui para a nossa colega Carla Biberg, que é advogada, membro da nossa Comissão de Direito das Sucessões do IBD-FAN-DF, e ela vai iniciar uma série de 4 perguntas que nós previamente ajustamos aqui entre os componentes da comissão, para que você também tenha a oportunidade de dizer para a gente como é a vida do tabelião e por que procurá-lo é uma boa alternativa. Carla Biberg, com a palavra, boa noite. Solta o seu som, Carla. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Boa noite ao Dr. Hércules. Estou realmente impressionada. Eu advogo aqui em Brasília há 6 anos. Sou conterrânea do professor Fetter. E fiquei, assim, bastante impactada com o nível de informações, como o Dr. Flávio falou. Muito feliz em poder estar nessa live e tomar esses conhecimentos e que com certeza a gente vai levar para a nossa vida prática da advocacia. Doutor, a minha pergunta é bem simples, mas não menos importante, e é sobre a questão de o que seria mais vantajoso, fazer o inventário extrajudicial ou judicial e por quê? É uma pergunta muito recorrente no escritório, né? Na nossa prática, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Perfeito. Desde já agradeço e já faço um pedido, se o senhor se sentir à vontade, de compartilhar os seus slides. Totalmente, obrigado, Tá joia. Já são seus, assim. Eu já deixei, está com o professor Flávio Grussi no WhatsApp dele. Não é isso, Flávio? Então tá. Claro, eu vou mandar o Pix para quem estiver interessado e a gente vai disseminar o conhecimento. Brincadeira, Carla. Quem tiver interesse, basta me cutucar aqui que eu vou disponibilizar. Obrigada. Flávio, se você puder compartilhar comigo também, porque meu celular aqui não para, o pessoal pedindo, viu? Claro. Aqui assim que acabar eu vou passar. Em concorrência com o Flávio, eu printei todas as telas e aí o que ele cobrar, eu cobro a metade do preço, tá? Tá bom. Isso vai dar discussão judicial, mas com a palavra, Hércules. O doutor já vai começar. Peço desculpas. Doutor Hércules, o senhor já pegue a comissão aí, por favor. É muito advogado junto, Hércules, ainda isso. Beleza. Carla, eu agradeço aí pela pergunta.
essa pergunta ela vai ter como resposta, assim, vai depender da quantidade de bens. Aqui no DF, quanto à tributação, pode ficar tranquilo que não tem nenhuma diferença. O grau de rigor de uma tributação no extrajudicial tem que ser o mesmo grau de rigor na tributação judicial. Todavia, o juiz ele pode permitir partilhar o bem sem recolher tributo. Já o tabelião, o cara é tão neurótico com o recolhimento tributário que está lá no artigo 15 da Resolução CNJ 35 de 2007, que a escritura pública só pode ser lavrada se houver prova do recolhimento tributário. Então, aqui a gente já tem uma questão, né? O tabelião ele vai cuidar de arrecadação tributária, tal como um juiz eventualmente faça, ou como, porque a gente vai interagir com a Secretaria de Economia. Ponto. Secretaria do Estado. Estado membro é o competente. Qual é o Estado membro? Para imóveis, o Estado membro onde é situado o imóvel. Para os móveis, para o lugar onde está tramitando o inventário. No caso do inventário aqui no Distrito Federal, vai ser a nossa Secretaria de Economia. Hércules, mas em termos de custo, de velocidade, aqui o DF, a tabela é bem módica. Se você for partilhar um único bem, e este bem tiver valor superior a R$60 mil, o valor da escritura será R$ 1.399,10. Hércules, mas eu estou partilhando aqui 3 bens. Pois, tudo jóia. O valor vai ser R$ 1.399,10 mais 1/4 do valor da tabela. Se todos os bens tiverem valor superior a R$60 mil, você soma R$350 para cada bem a mais que você for partilhar. Então, de cara, 3 bens vai dar R$1.400 mais R$700. Eu diria R$2.100 você está pagando o tabelião para lavrar uma escritura. Hércules, mas isso está meio caro para mim. Tudo bem, vá ao judiciário. Mas eu queria levantar a mão para te dizer, eu sou muito mais rápido do que o juiz. Nenhuma dúvida. E mais, você tem um contato direto com o escrevente, com o tabelião, que vai fazer a escritura. Essa escritura tem força de sentença, diz a Resolução 35 do CNJ, e de resto, o Código de Processo Civil. Então, a depender do preço, se R$ 1.399 for muito caro, aí eu recomendo verificar quantos são as custas iniciais num processo judicial e levar para o juiz. Desde que você tenha tranquilidade quanto à demora, porque eu acho que um fator a ser precificado é o tempo que leva o juiz para conseguir te entregar essa sentença. Eu só sei que tabelião é muito mais rápido. Hércules, mas eu ouvi falar que antes da pandemia vocês faziam em poucos dias, por exemplo, 4, 5 dias vocês faziam já um inventário, e agora vocês estão levando 15 dias, 1 mês. Tudo bem, eu concordo contigo, pode levar uns 15 dias. Mas, estando a documentação toda pronta, a depender do cartório, ele pode, desde que esteja toda pronta, o cartório ajuda a expedir a guia de TCD, tem essa grande desvantagem, que vocês podem dizer, poxa, eu tenho que recolher o ITCD antes. Mas isso dá uma organização. Sabe por quê? Quando a gente leva para o juiz, a sentença do juiz não necessariamente estará apta a ingressar no folho real. Chega lá, gastei 5 anos no judiciário. Foi feito formal de partilha. Leva o formal de partilha para o cartório fala, olha, esqueceu de qualificar o cônjuge do herdeiro tal, esqueceu de recolher o excesso de quinhão e tal, não me provou o tributo. Aí você fala, poxa, quer dizer que o tabelião te organiza todo, ele já faz o filtro crítico e entrega um título passível de ingresso no folho dos imóveis. Então, Carla, eu espero ter respondido que vale bem a pena fazer o extrajudicial desde que possível. E quando é que é possível o extrajudicial? Quando os herdeiros todos forem maiores e capazes, estiverem concordes com a partilha e quando o falecido não tiver deixado o testamento. Ponto. Hércules, mas o camarada deixou testamento. Só que esse testamento está caduco, porque os beneficiários do testamento, sejam legatários, sejam herdeiros, já faleceram. Opa, testamento caduco,
pode ser tido como um não testamento, um testamento revogado é um não testamento, e aí a gente vai construindo a possibilidade de levar direto ao extrajudicial. Normalmente, quando alguém deixa um testamento, o que tem no provimento da corregedoria aqui do DF? As partes interessadas devem ir ao juiz, abrir o testamento, registrar o testamento, validar o testamento e pedir para o juiz, se despede desse inventário aqui, porque é muito melhor fazer no extrajudicial. O juiz vai aplaudir, vai dizer, agradeço por ter me pedido isso, que está de olho fechado deferido. A gente não faz questão nenhuma de ficar tramitando algo que não é vocacionado ao juiz. O juiz tem vocação para compor conflito. Quando os herdeiros não têm conflito, pelo amor de Deus, vai com Deus, vai para o extrajudicial, vai ser feliz, porque lá os caras controlam o tributo. É isso. Então, eu responderia dessa forma a sua instigante questão para tentar concluir de que vale bem a pena o extrajudicial, quando possível. Obrigada, doutor. Muito bem, obrigado, Carla. Próxima pergunta, Hércules, é da doutora Paula Bela Guarda, que também é membro da nossa comissão. E você está com a palavra, Paula. À vontade. Boa noite a todos, boa noite, professores, boa noite, colegas, boa noite, doutor Leonardo, doutor Hércules. Eu achei maravilhosa o momento, né? A live foi muito mesmo proveitosa, de verdade. E a minha pergunta, na verdade, é uma pergunta, são 3 pequenininhas, condensadas, e seria no seguinte sentido. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre os emolumentos cartorários e os impostos. Se eles são tabelados, se segue algum tipo de escalonamento. E é uma pergunta dentro da questão tributária que a gente abordou. Se eu puder me responder, eu agradeço. Claro, agradeço. Paula, agradeço pela pergunta e também pelas palavras de estímulo. Fico feliz que tenha gostado da nossa conversa de hoje aqui. Os emolumentos, eles têm natureza de taxa. Eles são propriamente uma espécie de tributo. O tabelião não inventa emolumento. Quem fixa emolumento é o legislador. No caso do Distrito Federal, a nossa índole é federal. A organização judiciária do Distrito Federal está no Congresso Nacional. Em todo o resto do país, a índole é estadual. São assembleias legislativas dos estados que fixam os emolumentos locais. O emolumento vale para o Estado federado, para o Estado membro. No caso do DF, a nossa tabela só vale para o Distrito Federal. E é uma tabela de 1967, um decreto-lei que vem sendo atualizado por meio de índice de inflação anual. Na última vez foi 4,3% de reajuste da nossa tabela de emolumentos. É dizer, o emolumento é definido por lei, o tabelião não tem nenhum tipo de ingerência nesse tipo de situação. E é por faixas? Sim, a gente tem diferentes faixas. O que eu estou dizendo é que o piso da tabela, o valor menor para um emolumento de uma escritura aqui, é de R$ 131,00 e alguns centavos. Hércules, então eu estou ali dividindo um valor de... A gente sabe que TCD no DF, até 85.900 e poucos reais, a isenção de TCD. Né? Se a herança deixada lá não chegar nem a R$86 mil, podem os herdeiros pedirem um ato declaratório lá para a Secretaria de Economia, porque não vai incidir TCD. Mas quanto ao cartório, o cartório cobra. O cartório, eu estou querendo partilhar esse valor que não teve imposto de transmissão. Você perguntou qual a diferença entre o emolumento e o imposto. Né? O emolumento é uma espécie de tributo chamado taxa. O ITCD é uma espécie de tributo chamado imposto. E aí, o imposto de ITCD é arrecadado a favor da secretaria, a favor do Estado-membro, do Tesouro do Estado-membro. Então, no caso, aqui no Estado-membro, a gente chama do Distrito Federal. Vai para o Distrito Federal. Já o emolumento, ele remunera o trabalho do tabelião. Mas que remuneração é essa? O tabelião, ele paga 7% para o Fundo de Compensação de Gratuidades do Registro Civil. Ele paga 5% para para o Distrito Federal pelo Imposto sobre o Serviço. Ele paga 27,5% para a Receita Federal de Imposto sobre a Renda. Daí ele, tabelião,
de forma privada, administrando o cartório, ele contrata a sua equipe, paga a sua instalação, né, e ele é remunerado pelos emolumentos. Espero ter respondido que o emolumento ele é fixado por lei, né, e é isso que deve ser dito. Quanto à forma de cobrança aqui no DF, por bem, a gente cobra o primeiro bem, né, conforme a tabela e a tabela cheia, e os bens subsequentes, os demais bens, no valor de 1/4 da tabela, 25% do valor de tabela. Tá bom? Agradeço pela pergunta. Ok. Hércules, Muito quer obrigada. dizer... Oi, Paula, desculpe. Hércules, quer dizer que o preço do emolumento de uma escritura no cartório do Núcleo Bandeirante é exatamente o mesmo do cartório de Sobradinho? Isso é uma dúvida recorrente. Exatamente. As pessoas perguntam, doutor, qual é o cartório mais barato de Brasília? Não tem. Boa. Não é, Cristian? A gente tem que mensurar pela eficiência. Exato. Perfeito. Bom, nossa próxima... Isso aí, né, Cristian? Isso mesmo, são perguntas comuns, né? São perguntas normais. Comparativo com o estado de Goiás, com aqui do DF. Então, como eu disse, como a unidade federada que define é uma tabela estadual, o DF é muito mais barato. Só para dar o parâmetro, nesse último ano a gente teve uma atualização da nossa tabela em 4%, porque aqui o judiciário usou o IPCA. Já no estado de Goiás, eles usaram o IGPM, 27% de ajuste de atualização em Goiás. O que já era uma disparidade sensacional, agora ficou maior ainda. Está estratosférico o negócio. Eles aumentaram muito a tabela com uma atualização e a gente fez uma atualização, diferentes índices, né? E aí é isso, é só para mostrar que fica circunscrito ao Distrito Federal e ao Estado membro. Ótimo. Bom, nossa próxima pergunta, quem fará será a doutora Luciana Ramalho, uma questão controvertida, bem sensível, do jeito que você gosta, Hércules. Luciana, boa noite. Boa noite a todos. Doutor Hércules, a gente tem conhecimento de que muitas vezes as partes não têm condições de recolher o imposto de transmissão antes, né? Com base no 659, parágrafo 2º do CPC, a gente consegue, no arrolamento judicial, né, recolher depois. É homologada a partilha, expedidos os alvarás e, posteriormente, a gente faz o pagamento do imposto de transmissão. É possível fazer isso em um inventário cartorário? Desculpa, eu tenho mais uma pergunta. Eu vou fazer tudo de uma vez. Claro. A respeito da interligação dos sistemas. Existe uma interligação de sistemas para recolhimento também dos impostos? Cartório e... Boa. Eu entendi sobre expedição de guia de TCD, se o cartório ajuda nessa expedição. Então, vamos lá. Primeiro ponto, Hércules, é possível, tal como no judiciário, você soltar a partilha sem o recolhimento tributário? Não, não é possível. Essa é uma desvantagem grave que tem o extrajudicial. Como eu disse, o artigo 15 da Resolução CNJ 35 de 2007 impõe o prévio recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes para que só então seja lavrada a escritura de inventário e partilha. Hércules, mas eu ouvi falar que em Minas Gerais, a Fazenda de Minas Gerais ela autoriza o parcelamento em 10 parcelas e que ela solta lá, ela faz uma hipoteca de um bem do herdeiro e tal. Por exemplo, isso é possível desde que a Secretaria de Fazenda dê a guia de quitação. Olha, houve pagamento do tributo, mas o tributo está parcelado, eu estou com uma garantia aqui, ainda vai ter que saldar essa dívida, e aí eu posso lavrar desde que haja essa declaração da Fazenda. O artigo 192 do Código Tributário Nacional, ele diz que nenhuma partilha será dada sem antes o recolhimento dos tributos. Repare, o artigo 192 é emblemático do CTN. Em tese, o Distrito Federal poderia articular esse argumento. Aí o que vai falar o TJDF? Foi mal. Em arrolamento, eu não quero questão tributária, eu quero responder à bronca dos herdeiros. Tanto é que o Código de Processo Civil, numa queda de braço com uma lei complementar, repare, qual é o momento de pagamento de um tributo? Quem define isso é o Código Tributário, lei complementar. O Código de Processo Civil disse nananina.
aqui a gente está prestigiando a celeridade. Isso é algo a ser discutido, né? Há normas, uma norma ordinária de 2015, em contraposição a uma norma que foi recepcionada pela Constituição no status de lei complementar. Então, esse é um primeiro ponto para dizer que você quer levantar algum bem porque você precisa deste saldo credor em conta corrente para pagar o restante da guia de TCD, se esforce para conseguir pelo menos pagar o ITCD daquele saldo credor, levanta todo o saldo credor, por exemplo, vamos supor que tenha R$1 milhão como saldo credor em conta corrente. Ora, eu preciso pagar R$40 mil para conseguir levantar 4% de 1 milhão, tal, eu preciso pagar esse valor. Conseguir levantar. Aí você levanta R$1 milhão e paga o resto do ITCD, que sei lá quanto vai ser a guia, de 400 mil, 500 mil, mas você teve que conseguir 440 mil num primeiro momento. Hércules, mas não tem nenhuma chance de eu conseguir 40 mil agora. Eu vou falar, desculpa, vá ao juiz, peça um alvará, sensibilize o juiz, porque eu não posso lavrar essa escritura antes do recolhimento. Eu não faço mágica, você não vai conseguir movimentar patrimônio sem recolher tributo, não no extrajudicial. Primeiro ponto. Hércules, há um vínculo de cartório com a Secretaria de Economia? Há, e aqui a Secretaria de Economia ela é muito boa no sentido de disponibilizar a base de cálculo do ITBI, do ITCD, para todo e qualquer que queira um valor venal. Isso é muito fácil. O que mostra que aqui no DF, os advogados eles estão numa posição muito boa, porque eles podem dizer para os respectivos clientes quanto é que vai custar a guia de TCD. Você entra na Secretaria de Economia, qualquer um pode já saber o valor venal, aí você vai saber qual vai ser o valor que eles vão indicar. Aqui é muito chique. Hércules, mas e quanto à expedição da guia? Há um vínculo entre vocês e a Secretaria de Economia? Que eu posso dizer que até fevereiro de 2021, nós possuímos um login e senha com certificado digital para expedir também guias de TCD de sucessão hereditária. Em fevereiro de 2021, isso foi retirado e a gente só mantém agora a nosso certificado digital para ITCD doação e ITBI no geral. De todo modo, o que fez a Secretaria de Fazenda? Falou, olha, os interessados vão buscar o atendimento virtual ou o agência net, com a senha do nota legal de um dos herdeiros. O que não pode é banalizar essa responsabilidade na declaração de cada bem. Existe como eu mostrei aqui, a Instrução Normativa 81 de 2001 da Receita Federal, ela impõe ao inventariante obrigação de declaração final do espólio. Essa obrigação é forte. E isso pode gerar ganho de capital para o espólio. O CPF do espólio recolher guia de DARF. Ora, será que o tabelião ele inventa valores e tal? Tem toda uma responsabilidade. E por isso a Secretaria de Economia, de alguma forma, falou, vamos colocar isso como declaração dos herdeiros, advogados do herdeiro, e no caso o tabelião está aqui para ajudar. Então, é possível que o tabelião faça essa intermediação e, eventualmente, colhendo declaração dos interessados, ele diga, olha, estou fazendo isso porque os herdeiros preencheram esse formulário, estabilizaram os valores, porque isso vai gerar eventual ganho de capital, eventual majoração do ITCD, e isso tudo é muito custoso, né? Isso tudo é muito delicado. Então, o que eu posso dizer? Tabeliães têm contato com a Secretaria de Economia, expedem guias de ITBI e ITCD, especificamente quanto à sucessão hereditária. Fevereiro de 2021, houve uma mudança nesse ritmo de expedição de guias de sucessão hereditária. Espero ter ajudado, né, na resposta. Muito bom. Hércules, às vezes nós enfrentamos até uma pergunta incidental que eu não tinha combinado com a nossa comissão. Às vezes nós nos deparamos com um problema muito estranho, porque há a abertura da sucessão e nós, herdeiros, queremos saber quanto que tem depositado na conta corrente. O gerente do banco, normalmente com muito medo de revelar dados sigilosos, se nega a fornecer essa declaração para nós. Quando o inventário é judicial,
Nós pedimos para o juiz oficiar. E quando eu tiver nas raias do inventário extrajudicial, como eu devo proceder diante de uma Excelente. negativa do gerente? Muito bom. Eu vou te responder, não vou fugir à pergunta, porque é excelente, mas eu gostaria só de poder falar uma coisa para não esquecer em relação ao prazo de 60 dias para abertura do inventário. Aqui no DF não há multa, mas em outras unidades da federação essa multa pode chegar até 30%. Então, tem que abrir o inventário ou apresentar a documentação nas respectivas secretarias de economia onde houver imóvel do autor da herança para evitar multa. Lá do artigo 611 do CPC fala, né, na abertura até 60 dias. Mas vamos lá, abertura e, poxa, eu preciso de saber qual é o patrimônio para poder expedir guia de TCD. O que fazer? Ora, primeira coisa, herdeiro leva ao banco uma certidão de óbito e mostra para o gerente do banco, gerente, olha no campo das observações essa certidão de óbito, dizendo que o falecido deixou os seguintes filhos com tais idades. Ô, gerente, eu sou filho, cara. O meu pai, minha mãe, meu avô já faleceu. Mas, cara, o gerente é insensível, coração duro, bruto e não expediu o extrato bancário. O que fazer? Primeira estratégia. Vá a um tabelião que gratuitamente esse tabelião vai fazer uma declaração. Declaração, papel timbrado do cartório, dizendo o seguinte: o cartório do primeiro ofício do Núcleo Bandeirante, tendo recebido documentos para a lavratura de escritura de inventário e partilha, em que constam os bens do autor da herança fulano de tal, com CPF tal. Verificou que nestes documentos consta uma indicação de um inventariante que é de nome tal, RG e CPF qual, e que para o cálculo do ITCD são necessárias as guias tais, ou é necessário o extrato bancário, ou o extrato da conta investimento, ou o extrato da quantidade de ações. Brasília, X dia, 29 de abril de 2021. Show de bola. Eu estou te passando nesse exato segundo um modelinho feliz desse tipo de declaração que hoje me foi solicitado pela amiga Aymara. Quer ver? Solicitação de saldos bancários, encaminhar Flávio Grutti. Flávio, verifica essa declaração que já está no seu WhatsApp. Nessa declaração, o tabelião diz que recebeu a documentação e que se fazem necessários os extratos bancários. Ponto. Leva essa declaração, grampeia a certidão de óbito e vai ao banco. Se o banco tiver dúvida, pede para o banco entrar em contato no e-mail que tem o rodapé, no telefone que está no rodapé. Fala com o tabelião, fala com o escrevente. Ponto. Incrível que pareça, e isso é incrível, porque o gerente normalmente se sensibiliza com esse tipo de declaração. Hércules, por incrível que pareça, o camarada não quis disponibilizar o extrato. Simples. Aí eu peço desculpas, vocês vão ter que pagar R$ 131,00 e alguns centavos para o tabelião poder fazer uma escritura de aceitação de herança, declaração de únicos herdeiros e nomeação de inventariante. Essa escritura não precisa recolher tributo, não tem TCD, não tem nada. Tem todos os herdeiros dizendo que nomeia o inventariante fulano de tal numa escritura pública. Escritura de aceitação de herança, declaração de únicos herdeiros e nomeação de inventariante. Ponto. Se quiser dar um recheiozinho nessa escritura, ainda fala que um dos poderes do inventariante é ir à agência tal, do banco tal, pegar um extrato esse, e que também... Aí você começa a florear essa escritura com alguns poderes idiosincráticos para o inventariante. Está resolvida a bronca. Não precisa de alvará, não precisa de nada, e seria nessa sequência, tá? Primeiro, leva a certidão de óbito e mostra o campo de observações. Não conseguiu? Leva essa declaração que provavelmente você vai passar para a sua turma, que é a declaração de que qualquer tabelião aqui do DF, tabelião, vocês sabem, é de livre escolha, o tabelião pede para o tabelião, para o escrevente, fazer esse tipo de declaração. Não sendo satisfatória a declaração, aí tem que fazer uma escritura pública
em que os herdeiros vão comparecer ao cartório para aceitar a herança, declarar que são os únicos herdeiros e nomear inventariante. R$ 132. R$ 131 e poucos centavos. 131. Sensacional, excelente, Hércules. Vou encaminhar agora a última pergunta para a doutora Ingrid. Hércules, você já está conosco há 1h30. Estamos muito gratos. Nem senti. Acho que nem sentimos, né? Já peguei uma procuração tácita de todo mundo para externar nossa satisfação. Doutora Ingrid Moraes, com a palavra, boa noite. Olá, doutor Flávio, boa noite. Boa noite, doutor Hércules, boa noite a todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela palestra, foi sensacional. Eu acho que todo mundo está aqui até agora justamente pelo brilhantismo da palestra e de todos os esclarecimentos. O senhor falou sobre a questão da possibilidade de se fazer o inventário extrajudicial no cartório que a gente entender. E a minha pergunta é sobre a questão do ITCD. No planejamento tributário, a questão da possibilidade de eu recolher o imposto em diferente estado da federação. Como ficaria isso na escritura e como ficaria na prática esse recolhimento quanto aos bens móveis e imóveis? Excelente, eu agradeço aí pela pergunta. Quanto aos bens imóveis, não há como transigir. O bem imóvel gera uma arrecadação para a Secretaria de Fazenda do Estado, onde situado o bem imóvel. Então, Hércules, o autor da herança, deixou saldo credor em conta corrente, veículo automotor, cotas de sociedade, um imóvel no Rio de Janeiro, um imóvel em Fortaleza, 2 imóveis em Brasília e um em Gramado, Rio Grande do Sul. Opa! Quanto a... Agora eu vou ter que rememorar o que eu acabei de dizer. Quanto às cotas da sociedade, ao veículo automotor, saldo credor em conta corrente e os 2 imóveis situados no Distrito Federal, Secretaria de Fazenda daqui, porque aqui está tramitando o inventário. Quanto aos bens móveis e aos imóveis situados no DF, os bens móveis é no lugar de tramitação do inventário. Os bens imóveis, a gente precisa interagir com a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Aí o tabelião lá faz um cadastro e o tabelião expede a guia, super amigável. Rio de Janeiro também é tranquilo de fazer a guia. São Paulo é tranquilo. Ceará já é meio chatinho. O estado do Ceará já não é tão amigável. Pernambuco não é amigável também. Você manda um e-mail e tal, depois vai acompanhar. Mas aqui no DF é super amigável pela internet. Isso para dizer o seguinte: o tabelião, quando for lavrar a escritura, ele precisa observar o recolhimento tributário. E que recolhimento é esse? São as várias guias de TCD que foram expedidas por diferentes unidades federativas. Quanto aos imóveis, necessariamente por aquelas unidades. A tua pergunta foi, Hércules, mas eu tenho liberdade de escolher o tabelião. Beleza, pode escolher qualquer tabelião do Brasil. E para lá é que serão direcionados os bens móveis, a arrecadação referente aos bens móveis. Mas, Hércules, o veículo está emplacado aqui no DF. Desculpa, veículo é um bem imóvel. Se você escolher um tabelião fora do DF, vai ser a Secretaria de Fazenda do Estado do tabelião que estiver tramitando o inventário. Não recomendo tirar do DF, porque a nossa tabela de emolumentos é bem convidativa. E aí eu acho que vale a pena fazer com um dos 17 tabeliões aqui do Distrito Federal. Tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta. Claro, claro. Hércules, assim nós encerramos aqui as nossas perguntas. Eu abro a palavra. Oi, Christian, você tem mais uma, perdão? Eu tenho uma. Tu tem uma? Afinal, então vai. Afinal, quanto custa uma arma? Ah, beleza, então, ótimo. Essa pergunta não foi respondida, é a única. No caso aqui, colocou R$2.000, achamos razoável, e essa arma, depois de recebida pelos herdeiros, logo vai ser devolvida, então, para a autoridade tranquilo. Foi R$2.000. Mas é o valor que é o valor. Qual é o parâmetro? A parte declarou, não pedi laudo, não. Achei razoável, não pedi o laudo, não. Tá certo. Hércules, você autorizaria, nós estamos atentos à LGPD, que alguém printasse a nossa tela, não temos fins comerciais, apenas para eternizar esse momento tão importante do IBDFAN,
Você daria Flávio, autorização para a gente Você brincar? só me dá um tempinho para eu passar um perfume? Pois Autorizo não, sim. pois não, pois não, pois não. Então, tá joia, está Quantos minutos autorizado. eu Uma preciso? honra. Doutor Ivan, doutor Gilson, Daniel, quem quiser sair na foto, ok? Quem não quiser sair na foto, basta manter a câmera desligada. Quem pode printar aí para nós? Paula, na ausência da Maíra, você faz às vezes. Pode pintar? Eu gostaria que todos dessem um sorriso de pessoas ricas. Assim. Flávio, infelizmente, eu tô Não sabe eu não sei mexer. Eu posso Luciana. Flávio, eu posso A Débora já printou. Débora, vai lá, Débora. A Débora já fez, Débora? Mas agora nós vamos fazer a cara de rico. Todo mundo, você fala 1, 2, 3 já. Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Pronto. Honorários. Fala honorários aí. Alvará, Isso. volta ao normal. Hércules, palavra Flávio, final, se quiser. Só uma coisinha, Flavinho. A gente tem o certificado, né, Débora? Tá aí, né? Tá? Você vai mostrar? Geralmente a Débora mostra o certificado. Já enviei para o Léo para ele compartilhar com a gente. Tá bom. Então, eu queria agradecer imensamente, né, ao Hércules pela generosidade, né, pela quantidade de... Olha aí, tá aqui, ó, vai aparecer, pera um pouquinho. Que alegria, agradeço. Olha aí, pronto. Aqui a gente lindo, mata e mostra. Lindo. Maravilha. Pronto. Será enviado, viu? Valeu, Léo. Obrigado, viu? Não, Léo, eu levo lá porque tem chocolate Lindt. Vai uma comitiva levar. Vai uma comitiva. Flávio, eu vou com você. Eu vou junto, eu vou Eu também. acho que é prerrogativa do presidente da comissão. Mas eu não vou pelo chocolate, não. Eu vou para encontrar o Dr. Hércules. Muito bem. Valeu. Alegria. Bom, uma sprinter cabe 11 pessoas, a gente pode... Gente, olha, a quantidade de caminhos que foram abertos hoje é uma quantidade, né, infindável. A gente vamos decantar essas informações aqui por muito tempo, sem dúvida nenhuma. Então, Hércules, muito obrigado mais uma vez. Você é um brother aqui, né, um embedded-humano, uma pessoa da casa. Estamos sempre à disposição, tá bem? Eu vou agradecer ao Flávio pela condução, os componentes pela participação, os queridos amigos que estão aqui, que não vejo há muito tempo. Novamente, não vou dizer nomes, porque senão eu seria injusto, mas saudades de todos. Vocês sabem quem vocês são, vocês sabem, né, de quem eu estou com saudade, vocês sabem. E vou passar ao meu presidente, Leonardo Carvalho, para o encerramento. Hércules, se quiser mais algum encerramento, fica à só vontade. agradecer e estou sempre à disposição. Me colocar sempre à disposição, que é um momento agradabilíssimo. Estou muito feliz por ter sido convidado e ter estado aqui com vocês. Uma grande honra. Que bom, obrigado, Hércules. Leonardo, presidente. Obrigado, Christian. Mais uma vez, parabéns aí a todos os colegas da comissão. Hércules, muito obrigado. De fato, o nosso objetivo nesses eventos era trazer um bate-papo, uma reflexão, trazer algumas questões. Hoje, aqui o arquivo com o pessoal, tivemos aqui colegas de outros estados. Todo mundo saiu assim com várias possibilidades de novas ações, né, assim que a gente se depara no dia a dia. E eu queria agradecer, fazer um convite para quem ainda não faz parte do IBDFAN, que venha fazer parte do IBDFAN, participar de alguma comissão. Tem a comissão do Christian que tem bombado aí de membros, né? Eu acho que o Christian hoje no IBDFAN DF é a maior comissão, né? Fica aí o parabéns aí pelo engajamento de vocês. Eu sei que ele faz a lista de chamada, então ele está ali só anotando o nome de quem participou, vai dar uma estrelinha, né? Mas eu agradeço. E aproveito para fazer um convite para participarem do congresso do Centro-Oeste, né? O Christian vai participar, vai representar o IBDFAN DF, né? Vai ser agora no início de maio, 5, 6 e 7, as inscrições estão abertas. Eu vou compartilhar, não sei se a Débora já compartilhou, mas a Débora é esperta, já jogou ali no grupo. Então, quem quiser entrar lá e fazer a inscrição, fica aí o convite. Mais uma vez, muito obrigado. Acompanhe lá nosso Instagram, IBDFANDF, para quem não conhece, tá bom? E se tiver alguma sugestão, alguma crítica, também estamos aí. E com certeza, período de maio aí, novamente a comissão vai ter mais um evento. E fiquem aí acompanhando aí a comissão do Christian, do Flávio e do pessoal, tá? Então, mais uma vez... Léo, desculpa, só um PS, acompanhar o Instagram da comissão também, que a nossa comissão tem um Instagram próprio,
É o Sucessões em Foco. Todos convidados também para seguir lá. Quase toda semana tem uma novidade. Desculpa te cortar, mas eu não podia... Eu sempre esqueço de falar e não posso. Estou sendo cobrado aqui já. Não. E é interessante os artigos, né? Então, são os membros da comissão que estão ali sempre escrevendo, trazendo as questões de direito sucessório. Exatamente. Então, muito obrigado. Obrigado, Léo. Seus aí. E até a próxima. Boa noite, então, gente. Tudo de bom. Saúde e paz. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.